Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, primeiro dia de julho, eu queria celebrar com você o começo desse novo mês. Eu queria trazer uma energia diferente para cá hoje, eu queria falar com você de uma forma diferente. Eu queria te inspirar de uma forma diferente, como eu fui inspirado nessa noite. Coloquei um post no Insta a respeito de lançarmos pensamentos que alterassem a nossa percepção da vida, a respeito de coisas que alterassem a nossa percepção da nossa existência, e de uma maneira muito bonita eu tive essa inspiração. Eu queria muito dividir essa energia com você. Se você é novo aqui, dá uma olhada no nosso trabalho, dá uma olhada no restante dos vídeos que a gente tem aqui no GTV. Esse vídeo que eu vou passar para vocês agora, a gente está ao vivo aqui, são 6 da manhã, todos os dias às 6 da manhã nós estamos aqui para conversar um pouquinho das coisas de Deus, e esse vídeo é muito importante para mim, e eu acho que ele pode ser importante para você. Quero te receber com todo amor, com todo carinho, te desejar a graça e a paz de Deus, que a graça e a paz de Deus estejam dentro do seu coração. Eu queria conversar com você hoje, meus queridos, com vocês hoje, meus queridos, a respeito da energia da criação, da inspiração para a criação, porque foi exatamente a respeito disso que eu meditei no meu sonho e no meu desejo, a respeito do pequeno pensamento que eu lançasse à noite no meu sono para transformar o dia de amanhã. E o que eu trouxe aqui pode não ser revolucionário para você, mas para mim fez uma mudança incrível de pensamento, e algumas chaves começaram a abrir e algumas peças começaram a se ligar. E eu queria trocar essa ideia com você a respeito do que o teu coração projeta no mundo. Nós estivemos falando há alguns tempos aqui a respeito da inspiração do Espírito que toma decisões a respeito das coisas que acontecem na nossa vida. E hoje nós demos um passo a mais aqui nesse processo nosso de reflexão, e eu queria muito dividir isso com você. Na verdade, o Espírito que te inspira não te faz tomar a decisão a respeito daquilo que vem. É isso que ele faz, mas na verdade ele traz para você as circunstâncias necessárias para derrubar os teus castelos, para derrubar a tua concepção a respeito do mundo atual em que você vive, e te convidar para a construção de um mundo novo, de um mundo numa nova concepção, numa nova configuração, no novo entendimento do que pode significar dentro do teu coração a manifestação dessa nova vida. Mas como é que isso acontece? Como é que isso se dá dentro de nós? Eu vou trazer aqui o meu simples pensamento. Quando você coloca dentro do seu coração a ideia de um novo mundo, a ideia de um Deus perfeito, a ideia a tua percepção a respeito desse mundo, desse reino de Deus, o reino de Deus coloca diante de ti, coloca diante da tua vida e diante das tuas circunstâncias aquilo que precisa ser trazido para a tua concepção, para o teu awareness, que é aquilo que é a tua sensibilidade, a tua consciência do mundo, para que você possa permitir que o julgamento desse Espírito recaia sobre essas coisas e ele possa definir, dar um novo significado, ser um novo olho, ser um novo sentimento, ser um novo nascimento em cima daquela determinada situação. Deixa eu te dar um exemplo muito claro aqui. Se você traz para o seu coração o sentimento de um mundo justo e de que a tua justiça é insuficiente para julgar as questões que estão em volta de você, esse Espírito vai trazer para você situações em que aparentemente você se sinta justo, para que você possa questionar esse conceito antigo de justiça e ampliá-lo dentro de você. Eu espero estar sendo claro, porque o sentimento e a motivação que eu tenho aqui são tão fortes, de uma coisa tão diferente, que eu tenho medo de estar aqui um pouco enlouquecido diante dessa situação. Mas o que eu quero dizer para você é que se você estabelece sobre o teu corpo uma nova justiça, o teu ego vai ter que morrer.
A tua construção a respeito das coisas vai ter que ser desfeita. Porque lembra, não era a intenção de Deus, por exemplo, construir o templo. Não era uma intenção de Deus estabelecer uma monarquia, estabelecer um reino. Era a intenção de Deus que o homem fosse tomado pela sua presença, pela sua virtude, por aquilo que recai sobre ele, e ele permitisse que ele fosse a extensão daquilo que era Deus. E ele entendia que quando um homem percebesse isso, que um homem percebesse que a alimentação da árvore da vida, numa vida limpa, numa vida sem o fechamento, sem a entropia do mundo material, o homem teria o seu potencial multiplicado. Mas para isso ele precisava permitir que esse espírito dentro dele pudesse expandir e estabelecer o seu reino sobre ele. Estabelecendo o seu reino, naturalmente ele repercutisse no mundo a maneira como se julga, a maneira como se espera, a maneira como se trabalha e a maneira como se constrói. Mas o homem foi sempre antropomorfizando Deus, foi sempre trazendo Deus para uma figura humana. E na verdade, quando o homem fazia isso, ele tinha desejos de homem e tentava construir um Deus à sua imagem e semelhança, e não se deixava ser construído por Deus à imagem e semelhança de Deus. E aí o homem, por melhor que fosse o seu coração, olhava para uma determinada situação e falava: não, eu amo tanto a Deus que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, para que haja um entendimento maior e melhor daquilo que é Deus, quando na verdade o que Deus queria era que o homem se despisse de tudo isso. Então Deus colocou no coração de Davi, não. Davi teve sobre o seu coração o desejo de construir um templo para o Senhor. Porque na verdade, a intenção de Deus, olha que mistério bonito, aqui logo de manhã, a intenção de Deus era que o homem carregasse a arca do concerto em onde ele estivesse, que ele se movimentasse e pudesse se submeter àquelas situações, para que ele fosse construído e constituído dentro da terra e dentro da face da terra, um homem que pudesse passar por situações na terra e ressignificá-las de acordo com a inspiração de Deus. Mas o homem não. O homem decidiu que se fizesse um templo, Davi pediu para Deus para construir um templo, e esse templo fosse construído, e tudo aquilo que o homem construiu tornou para ele um objeto de idolatria. O templo se tornou um objeto de idolatria. Tanto que até o templo de Deus, um significado muito bonito, eu prometo que eu vou ser curto aqui. O templo de Deus, o significado da idolatria, não foi construído por Davi, foi construído por Salomão. E o próprio Salomão, quando construiu esse templo, colocou ali dentro os cultos aos outros deuses das suas outras mulheres. Então tudo que passa pela concepção para a construção através da concepção humana sempre vai passar por um momento em que esse ideal divino de tentar entender e construir um Deus vai se transformar na idolatria. Porque o homem não tem condição de fechar dentro da sua mente, dentro do seu coração e da sua concepção, a ideia de um Deus maravilhoso, a ideia de um Deus total, a ideia de um Deus infinito, porque Deus não cabe na mente do homem, é o homem que tem que caber na mente de Deus. Então dentro disso tudo o homem construiu o templo, foi lá e idolatrou no templo, foi o templo derribado, teve a construção do segundo templo, ainda nessa concepção de que Deus tinha que estabelecer alguma coisa visível, alguma coisa palpável, que as coisas de Deus se direcionavam pelas coisas visíveis e palpáveis, quando na verdade a esperança e a expectativa de Deus era completamente o contrário, que o homem limpasse o seu coração das suas concepções antigas. Paulo fala isso, do novo e do velho homem, que o velho homem vai se corromper, que o homem exterior vai se corromper, mas que o homem interno, inspirado por Deus, colocado na infinitude de Deus, na palavra de Deus, na concepção de Deus, iria tender para a vida eterna. E Cristo fala isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo aqui a minha concepção? Vocês não sabem o que o meu trabalho significa. Eu vou ser lançado na terra, e vou ser lançado na terra como uma semente, porque o que sairá do meu sacrifício será multiplicado por muitas coisas.
Se você entender o espírito que eu estou, como disse Cristo, você vai fazer coisas muito maiores do que as que eu faço. E dentro do processo de Deus, da inspiração de hoje para a tua vida, não se preocupa com o que as tuas mãos estão construindo. Não se preocupe em agradar a Deus com aquilo que você faz, porque aquilo que você faz naturalmente vai se tornar uma idolatria, por melhor que seja. Mas se preocupe em trabalhar no teu homem interior. Então, do ponto de vista prático, hoje, para convidar Cristo para tuas ações, faça o reino de Deus sem esperar as coisas se manifestarem como bonitas e perfeitas para você. Constrói cada tijolinho do reino de Deus no sentido de tirar o teu coração dos desenhos, das concepções humanas, da redução do reino de Deus de acordo com o que você considera a verdade. Dá uma chance para o amor incondicional de Deus. Dá uma chance para você olhar o teu trabalho inspirado por Deus. Dá uma chance para você olhar para a tua situação atual sob a inspiração de Deus. Dá uma chance para o teu espírito entender o mundo em que você volta como uma oportunidade para que você, não conseguindo incluir um côvado à sua estatura, para que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus venha trocando o significado de tudo que está dentro de você. Do amor que recebeu do teu pai, do amor que recebeu da tua mãe, para entender que se você fechar um conceito na tua mente do que significa amor de pai e amor de mãe, a concepção de Deus sobre tudo isso não vai permitir que você viva isso na realidade. Não vai permitir que você tenha sobre si o pensamento de Deus de uma maneira em que te permita exceder as coisas da terra. Então, naquilo que Deus colocou na tua vida, na tua mão, no teu trabalho, na tua família, não tenta finalizar, definir conceitos a respeito do que é o amor de Deus. Abre a tua cabeça, abre a tua mente para entender todas as coisas de Deus como boas, porque aí Deus tem a liberdade de mudar o significado das coisas sobre aquilo que você já estabeleceu os teus altares. Não importa o que você queira construir para Deus, se você quiser construir para Deus com a tua mente, sempre vai ser menor do que o que Deus pode construir no mundo através de você. Mais uma vez aqui, não é Deus que é feito à sua imagem e semelhança. Deus não cabe no que você acha que Deus pode fazer. Deus não cabe no potencial que você mesmo acha que tem para construir o reino de Deus na terra. Mas se você se submeter não à vontade de Deus, mas à essência de Deus, ao Espírito de Deus, para entender que tudo que Deus faz é bom e que tudo que te acontece na tua vida te é trazido por Deus para quebrar as concepções atuais que você tem a respeito desse mundo espiritual, você começa a vencer coisa atrás de coisa, concepção através de concepção, e você vai entender que o amor de Deus pela tua alma é maior do que aquilo que você sente que tem capacidade para ser amado. E você vai entender que a obra de Deus pode ser infinitamente maior da que você recebe e contra aquilo que você pode ser, simplesmente entregando para Deus o teu momento, simplesmente entregando para Deus o teu pensamento, simplesmente estabelecendo dentro do teu espírito a inspiração de algo sem fim. E é essa a mensagem que Deus quer nos dar quando Ele fala que Ele é, ou quando Ele pergunta para Jó onde estava Jó quando foi criado o firmamento, e Ele pede explicações para Jó de como é formada as coisas no ventre daquela que está grávida. Então, meus queridos, na manhã desse dia, na inspiração, passa esse vídeo para alguém que está fechado numa visão de Deus e que está vivendo um quadradinho de Deus, achando que Deus é de acordo com o seu pensamento e que está com dificuldade de experimentar os milagres de Deus porque não conseguiu entender e perceber ainda que nós somos apenas extensões de Deus na terra e não Deus é a nossa extensão. Deus não funciona. Toda vez que você tentar fechar o diagnóstico do que é Deus na tua vida, Deus vai te colocar numa situação em que vai te fazer pensar em quebrar essa percepção.
Toda vez que você fechar Deus dentro de uma caixa, toda vez que você fechar Deus dentro de um conceito, Ele vai te apresentar na vida situações para que você quebre essa casca, para que você nasça de novo. E nós dissemos aqui ontem ou anteontem a respeito do que significa nascer de novo. Não significa simplesmente passar pelo órgão reprodutor de uma mulher, mas significa ser concebido lá atrás. Significa ter sobre o seu vaso a fecundação do Espírito. E a fecundação do Espírito nada mais é do que você abrir o teu coração para essa ideia de Cristo, essa ideia de Deus cair dentro desse vaso e poder produzir dentro dele a essência daquele que fecundou. Então, quando você enxerga algo, a primeira coisa que você tem que enxergar diante de qualquer situação: eu não sei tudo, porque a minha mente não consegue entender a mente de Deus. Quando você faz isso, uma porta maravilhosa se abre na tua vida. E eu sei que eu estou falando sem parar aqui há 16 minutos, mas eu não podia conter a inspiração que Deus me trouxe nessa madrugada. E de que maneira nós podemos ir quebrando os templos, destruindo os templos, arrebentando os templos, para que depois de 3 dias, olha que bonito isso, quando nós quebramos o templo, que significa a nossa concepção ideal do que significa a adoração a Deus, e em 3 dias, ou seja, no tempo da morte, da plantação e da ressurreição, Deus cria o Senhor Jesus cria um novo templo. Ele falou isso para os discípulos e eles não tiveram condição de entender. Vocês vão lançar, eu derrubo o templo de Jerusalém e reconstruo em 3 dias. Ele derruba aquela concepção antiga e faz brotar dentro do nosso coração uma nova concepção espiritual. Porque quando ele ressuscitou, ele transformou o entendimento de todos aqueles discípulos acerca da sua manifestação na face da terra. Se inspira por isso, meu querido. Olha para a tua vida hoje e percebe que se o teu templo, que significa a tua concepção de vida atual, está sendo derrubado pelo teu adversário, está sendo derrubado pela força que se levantou contra você, fica tranquilo, está no plano de Deus que isso seja destruído, está no plano de Deus que essa concepção seja trocada, está no plano de Deus que essa transformação aconteça, porque o templo construído sempre teve uma glória superior do templo anterior. Mas quando Cristo foi lançado na terra e o véu do templo se rasgou, e a partir dali se estabeleceu a relação direta do homem com Deus, o sacerdócio eterno transformou em nós a nossa percepção da vida, trazendo para nós o entendimento e a concepção de que não existem coisas de que não existem coisas definidas para Deus. Existem coisas que estão em processo de construção por Deus. Não vos prendeis nas coisas passadas, nem vos ligais às coisas antigas, porque o Espírito de Deus em Cristo se renova de dia em dia para a projeção de uma glória maravilhosa. A nossa vida vai mudar, esse mundo como nós estamos enxergando, ele vai mudar. Para de pensar que as coisas estão vindo para pior. A morte está sendo trazida para dentro das famílias para que haja uma concepção, uma nova reflexão a respeito do conceito do que é viver. Pensemos assim: se a tua vida financeira está destruída, se a tua vida material está destruída, eu sinto uma inspiração diferente aqui para te falar. Abraça esse processo, porque o peso desse processo tem na projeção um peso de glória muito excelente. Não nesse mundo, não na vida que você vai ter lá no céu, mas no novo céu e na nova terra que se estabelece quando você quebra as paredes desse templo e se permite olhar de novo para o céu e olhar para as possibilidades que se abrem dentro dessa tua terra. Passa essa mensagem para alguém. Vamos construir o reino de Deus aqui. Quebra hoje as paredes do teu templo. Lança o teu velho homem na terra, enterra o teu velho homem e permita que a inspiração de Deus, a fecundação de Deus no teu coração crie um novo homem para viver uma nova vida. Meus queridos, perdão pelo tempo que passou.
Quero te desejar um dia, para vocês que viram por um pouco de tempo ou um pouco mais de tempo o nosso vídeo ao vivo, com um total salvo de 6 pessoas. Para vocês que conseguiram ver o vídeo ao vivo, Deus os abençoe, porque essa energia me ajuda muito. Mas se você vai ver isso no IGTV ou no YouTube, isso transformar a tua vida, passa essa mensagem para mais gente, porque está começando uma coisa nova na Terra. Está começando um movimento bonito na Terra. E isso não é para a vergonha do reino de Deus. É para a glória e a construção de um novo tempo. É para a glória e a construção de uma nova percepção a respeito das coisas. E se você está ouvindo essa mensagem agora, você faz parte disso. Você tem parte no reino de Deus. E Deus quer conversar contigo para que você derrube as tuas paredes e permita que o Rei da Glória construa, dentro da inspiração dele, uma nova interpretação a respeito de tudo que acontece. Deus nos abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Graça e paz. A paz de Deus.